Depois que minha família se uniu para me mandar para a prisão por 3 anos, comecei a aprender a me comportar. Eu faço tudo o que os outros me mandam fazer. No dia em que sou libertado da prisão, minha esposa, Regina Johnson, senta-se no carro e diz friamente: "Se você encostar essas suas mãos no Ty de novo, eu vou." Antes que ela possa dizer qualquer outra coisa, eu pulo do carro. Pego um objeto pesado na beira da estrada e machuco a minha mão gravemente até não conseguir mais usá-la. Regina encara o machucado terrível e fica completamente pálida. Quando voltamos para casa, Tyler Lowe, meu irmão mais novo adotivo, me embosca no banheiro e zomba. "E daí se você é o filho biológico da família Lowe? Posso fazer com que você seja expulso da família com a mesma facilidade." Em seguida, ele usa uma pequena lâmina para fazer um arranhão em um de seus dedos antes de gritar em alarme. "Se você realmente me odeia, Cal, eu vou embora agora mesmo. Por favor, não me faça nenhum mal." Regina e minha irmã mais velha, Calista Lowe, entram bem a tempo de testemunhar a cena. Tremendo de raiva, elas pisoteiam meu ferimento com seus saltos altos. "Você não mudou nem um pouco. Se alguma coisa acontecer ao Ty, farei você pagar muito caro por isso." Eu aceno obedientemente e marcho direto para a cozinha, onde pulo no enorme triturador de resíduos industriais antes de ligá-lo. O caos e os destroços se espalham por toda parte na mamãe e no papai, que acabam entrando bem nessa hora. Mamãe solta um grito estridente antes de desmaiar, enquanto papai se força a manter a compostura ao desligar a energia. A essa altura, até mesmo Regina, minha esposa de língua afiada, não consegue encontrar palavras para dizer nada. Ela fica paralisada, com o corpo tremendo. Quando estamos dentro da ambulância, Tyler se agarra a Regina, tremendo enquanto diz: "Isso não tem nada a ver comigo. Ele pulou na máquina sozinho. Você tem que acreditar em mim." É quase impossível me manter consciente com a dor insuportável, mas reúno forças para acenar concordando com ele. Depois de não conseguir reconquistar minha família, passei 3 anos na prisão. Mais tarde, o sistema me disse que, se eu demonstrasse obediência absoluta até o final da minha jornada, receberia uma enorme compensação financeira e seria transportado de volta ao meu mundo original. Meu corpo havia sido machucado quase além do reconhecimento. Os médicos levaram 3 dias para me arrancar das garras de um fim trágico. Enquanto Regina olhava para o meu corpo fortemente enfaixado, uma dor brilhou em seus olhos. Ela se virou para Tyler e perguntou: "O que exatamente aconteceu no banheiro? Ele costumava se preservar tanto, por que pularia em uma máquina daquela só porque alguém pisou nele?" Os olhos de Tyler desviaram-se de forma evasiva. "Não faço ideia." Cal ficou louco do nada. Me chamou de farsa e disse que queria me agredir fortemente. Minha irmã mais velha, Calista, protegeu Tyler e me lançou um olhar cruel. "Você não tem vergonha, Calvin? Ty não tem sido nada além de bom para você. E ainda assim você recorre a um truque sujo como este para ganhar simpatia. Se você queria tanto sumir, por que simplesmente não bateu a cabeça na parede?" Lembrando-me da regra de obediência absoluta do sistema, eu assenti rapidamente. Forcei-me a ficar de pé com as ataduras bastante manchadas. Respirando fundo, atirei-me contra a parede com cada grama de força que me restava. Um forte baque ecoou, minha cabeça sofreu um impacto terrível instantaneamente e eu caí atordoado no chão daquele quarto. Que pena que meu tormento não acabou ali. Quando reuni forças para investir contra a parede novamente, Regina entrou em pânico e me puxou para trás. "Calvin, o que você está fazendo?" Eu tossi de forma muito preocupante justo quando meus pais correram para mim, puxando-me para seus braços. "Cal, o que há de errado com você? Você está partindo meu coração," chorou mamãe. Calista zombou friamente. "Até quando você vai manter esse teatro? Você só está com medo de ser punido por machucar o Ty." "Já chega, Calista!" Papai a interrompeu com um grito enfurecido. "Calvin está muito machucado e sua cabeça sofreu um golpe sério. E mesmo assim você afirma que ele está apenas fingindo?" Ele voltou seu olhar furioso para Tyler. "Explique a situação direito, Ty." Tyler explodiu em soluços angustiados, expondo deliberadamente o pequeno arranhão em sua mão. "Não fique brava com a Callie, pai. É tudo culpa minha por ter armado para o Cal. Eu tinha inveja dele, então o acusei falsamente. Apenas me puna no lugar dele." Todos ficaram inquietos.
O aperto de Regina ao meu redor afrouxou, um olhar conflituoso em seus olhos antes de afastar a mão. Calvin, não importa mais quem está certo ou errado. Tudo o que você tem a fazer é pedir desculpas ao Ty, e esse assunto estará encerrado. Lembrei-me do aviso da Regina no dia em que saí da prisão. Se você encostar a mão no Ty de novo, eu vou... Ela quis dizer que inutilizaria minhas mãos. Já que eles insistiam que eu o havia intimidado, eu deveria demonstrar alguma sinceridade. Rastejei dolorosamente em direção à mesa de cabeceira, peguei uma faca de frutas e fiz um ferimento severo no meu próprio braço. A dor se espalhou por toda parte. Pressionei o objeto de forma contundente até não suportar mais, machucando a mim mesmo gravemente. Meu corpo tremeu violentamente antes de desabar no chão. O grande susto tomou conta de Calista, fazendo-a gritar e cair sentada, enquanto Tyler se escondeu atrás da mamãe, tremendo. Meus pais gritaram freneticamente por um médico, lançando todo o quarto no caos, mas, de repente, Regina não estava em lugar nenhum. Quando acordei novamente, Regina havia retornado com as imagens das câmeras de segurança da mansão, com a intenção de confirmar minha culpa. Em vez disso, ela apresentou a verdade bem na frente de todos. Depois de ver as imagens, todos ficaram em silêncio. Mamãe deu um tapa forte em Tyler. Estou tão decepcionada com você, Ty. O Cal é seu irmão. Como você pôde fazer isso? Papai virou o rosto com os olhos vermelhos e Regina demonstrou um vislumbre de profundo remorso. Tyler tremia de medo, chorando instantaneamente. O Cal foi para a prisão por minha causa. Eu só estava com medo de que ele se vingasse agora que saiu. Se vocês estão chateados comigo, vou simplesmente desaparecer da vida de vocês. Ele fez um teatro indo em direção à janela, mas Calista o puxou de volta com o rosto devastado. Mãe, pai, vocês só ficarão satisfeitos se o Ty for embora para sempre? Quem não teria medo de ter uma bomba relógio bem ao seu lado? Meus pais e Regina pareceram convencidos, assentindo em silêncio. Calista então agarrou meu pulso machucado, disparando. Calvin, você ainda nos guarda rancor? É por isso que encenou tudo isso para se vingar do Ty? A dor intensa obscureceu minha visão. Não, eu aprendi minha lição nesses 3 anos. Farei o que vocês me mandarem fazer. Mesmo que o Tyler me queira bem longe daqui, eu farei. Calista não acreditou em mim. Para me testar, ela arrancou o medalhão com o retrato da família do meu pescoço e o atirou no chão, despedaçando-o. Eu nem pisquei. Você realmente não se importa nem um pouco? Ela exigiu, irritada. Já que você não quer que eu me importe, Kelly, eu não me importarei. Respondi calmamente. Tyler sorriu de forma cínica, caminhando lentamente até Regina e envolvendo a cintura dela com um braço. Mãe, pai, Kelly, eu realmente gostaria de ver se o Cal está dizendo a verdade. Cal, quero que a Dina fique comigo bem aqui, agora mesmo. O corpo de Regina enrijeceu, mas ela não o empurrou. Eles ficaram bem na frente da minha cama de hospital e agiram de forma bastante íntima. Foi uma atitude provocadora e possessiva. Quando Tyler viu que eu não reagi, tornou-se ainda mais ousado em suas investidas. Depois de uma tentativa fraca de detê-lo, ela cedeu completamente. O clima constrangedor atraiu olhares curiosos das pessoas do lado de fora da porta. No passado, eu teria lutado fervorosamente com o Tyler só por ele tocar na mão dela. Agora, permaneci imóvel como uma estátua. Quando finalmente se afastaram, Regina olhou para mim, incrédula. Calvin, você me assistiu nessa situação com outro homem e não sente absolutamente nada? Tyler disse que queria ficar com você, e você não o rejeitou, respondi, abaixando a cabeça. Então é claro que eu aceitei. A expressão deles desmoronou. Calista virou-se apressadamente para meus pais. Eu conheço alguns instrutores de uma escola de etiqueta que são especializados em lidar com pessoas desafiadoras. Se ele conseguir suportar as lições severas deles, então poderemos nos sentir tranquilos em levá-lo para casa. Meus pais hesitaram, mas mamãe finalmente disse: Cal, é apenas um pequeno teste. Apenas aguente firme. Eu acenei obedientemente. Logo, 2 homens vestidos de preto entraram e pressionaram a ponta de um equipamento de choque contra minha garganta. Eu não me esquivei. Inclinei-me para a frente de forma submissa. A eletricidade disparou pelo meu corpo de forma terrível. Meu corpo inteiro tremeu,
mas cerrei os dentes e me recusei a soltar um único grito. Essa dor não era nada comparada ao tormento avassalador que Tyler havia arranjado para mim na prisão, onde fui trancado na cela mais escura e submetido a castigos constantes. Naquela época, eu resisti para sobreviver. Agora, o sistema havia me prometido que, se eu permanecesse obediente até o fim da linha, poderia retornar ao meu mundo original com uma enorme fortuna. Então, aprendi a me submeter. Quando o aparelho foi afastado, Tyler ficou olhando sem acreditar. Não parem! Não acredito que ele seja realmente tão obediente. Os homens me entregaram um frasco de um líquido altamente corrosivo para beber. Todos esperavam que eu finalmente abandonasse minha fachada com fúria. Em vez disso, dei um sorriso contido e abri os lábios. A substância desceu pela minha garganta, machucando-me de forma severa por dentro. Minha voz sumiu instantaneamente, e todo o meu rosto sofreu reações intensas em uma aflição extrema. Minhas forças se esvaíram rapidamente enquanto minha expressão se contorcia de dor e minha consciência afundou na escuridão. Finalmente, quando meus pais me viram deitado ali, sofrendo as graves consequências do que ingeri, eles soltaram soluços estrangulados. Mamãe cambaleou até a beira da cama, encarando as marcas terríveis em minha garganta. Cal, por que você não está lutando? Diga-me o que aconteceu. Eu vou te defender. Por que ela não se ofereceu para fazer isso quando me mandaram para a prisão há 3 anos? Regina também se aproximou, com um olhar de dor profunda nos olhos. Sinto muito, Cal. Por que você agiu de forma tão tola? A partir de agora, eu vou protegê-lo. Não deixarei que ninguém o machuque de novo. Balancei a cabeça fracamente. Minha voz saiu arrastada e quase incoerente. Vocês não vão. Foram vocês que me mandaram para a prisão. Por que me protegeriam? Essas palavras pareceram um tapa na cara deles. Calista, com o rosto pálido, declarou teimosamente. Não deixem que ele os engane. Ele só está se fazendo de coitado. Ele deixou de propósito que fizessem isso para que vocês se sintam culpados. Calha a boca, Calista. Regina virou-se bruscamente com os olhos vermelhos. Você não vê o estado em que ele está? Eles deram algo horrível para ele beber. Ele quase não resistiu. Ele deveria ter sido deixado para trás, então. Calista gritou de volta, apontando o dedo para mim. Olhe para ele. Ele está completamente fora de si. Só está fingindo. Mas no momento em que seu olhar encontrou a expressão assustada de Tyler, seus olhos se suavizaram. Não tenha medo, Ty. Eu nunca vou deixar você sofrer nenhuma injustiça. Tyler falou abruptamente com uma voz tímida. Mãe, pai, Kelly. Acho que ele tem algum tipo de transtorno de comportamento. E se essa demonstração de obediência for apenas uma atuação para fazer com que baixemos a guarda? Um transtorno? Os olhos de Calista se iluminaram. É isso mesmo. Ele não está bem. Se ele consegue ser tão implacável consigo mesmo, quem sabe como vai machucar o Ty assim que tiver a chance? Papai hesitou. Cal, seu comportamento parece anormal. É melhor que um médico o examine. 1 hora depois, 2 psiquiatras me diagnosticaram com um transtorno severo, sugerindo isolamento para a segurança de todos. Calista gritou asperamente. Rápido, levem-no daqui neste minuto. Solicitem o confinamento obrigatório. Um estorvo como você deveria simplesmente desaparecer. A palavra desaparecer foi a única coisa a qual minha mente se apegou. Instintivamente, obedeci ao comando. Notando que uma das janelas não tinha barras de segurança, subi no peitoril enquanto Regina e Calista estavam ocupadas discutindo e pulei. Meu corpo caiu pelo ar, o vento rugindo em meus ouvidos. Acima, vi seus rostos horrorizados pressionados contra o vidro. Com um estrondo ensurdecedor, atingi o chão com um impacto formidável contra o concreto. Meu corpo cedeu totalmente. O silêncio tomou conta da situação, formando um cenário dramático e definitivo ao meu redor. Acordei dentro de uma câmara branca, fria e silenciosa. Não era o hospital. Era pequena demais para ser um quarto de recuperação, e as paredes eram lisas como mármore, sem janelas, sem portas visíveis. Uma luz suave emanava do teto, mas não havia lâmpada. A própria estrutura brilhava. Então, a voz voltou. Calvin Lowe, missão de obediência absoluta. Progresso, 47%. Pontos acumulados, 12.840. Recompensa projetada ao término, 3,7 bilhões shares. Eu fechei os olhos. 3 anos atrás,
Quando Tyler me armou a cilada e toda a minha família testemunhou contra mim no tribunal, eu estava prestes a quebrar. A raiva era uma coisa viva dentro de mim, um animal com dentes e garras que queria destruir tudo ao meu redor. Na 14ª semana de prisão, quando os homens contratados por Tyler me deixaram com 7 costelas quebradas e um pulmão perfurado, algo estranho aconteceu. Uma voz. Você foi detectado como um indivíduo com potencial extraordinário inserido em um ambiente hostil. Proposta. Complete o protocolo de obediência absoluta e retorne ao seu mundo de origem com compensação máxima. No início, pensei que fosse delírio pela dor, mas a voz continuou. Precisa. Consistente. E com o tempo, comecei a entender as regras. Cada ato de submissão gerava pontos. Cada vez que eu absorvia a crueldade dele sem reagir, o contador subia. Cada vez que eu escolhia dobrar em vez de quebrar, o sistema registrava. E no final, quando minha obediência fosse considerada completa, eu sairia desse mundo como se nunca tivesse existido nele, e chegaria no outro com uma fortuna que nenhum deles poderia imaginar. Não era fraqueza, era estratégia. Abri os olhos na câmara branca e olhei para minhas mãos. Os dedos estavam intactos. Aqui, nesse espaço entre o quase-morte e o retorno à consciência, meu corpo aparecia inteiro. Era a única misericórdia do sistema. Me mostrar que eu ainda existia, que a dor que sentia lá fora não era permanente da forma que parecia. Aviso. O protocolo exige que você retorne à consciência. Resistência ao retorno penaliza a recompensa final. Suspirei fundo. Sempre havia mais. Quando voltei a mim, o cheiro foi a primeira coisa. Antisséptico, borracha cirúrgica e aquela doçura adocicada que só se reconhece depois de dias internado. O cheiro de infecção tratada. Meu corpo era um mapa de desastres costurados com precisão cirúrgica. As vozes chegaram antes que eu conseguisse abrir os olhos. Não tem como ele ter sobrevivido a isso, Regina. Ele caiu do 5º andar. Sobreviveu. A voz dela era diferente. Algo havia mudado no tom, como se ela estivesse com muito frio por dentro. Está em coma há 4 dias. Os médicos disseram que é um milagre. Uma pausa longa. Ou obstinação, disse Calista, com aquela voz cortante que ela usava quando queria disfarçar o desconforto com crueldade. Ele sempre foi impossível de matar. Ela disse isso como se fosse uma falha de caráter. Mantive os olhos fechados. Aprendi na prisão que você coleta muito mais informação quando as pessoas pensam que você está inconsciente. Tyler havia me ensinado isso sem querer. Foi ele quem mandou os guardas me espancarem enquanto eu estava sedado, achando que eu não lembraria. Mas eu lembrava de tudo. O médico disse que quando ele acordar... Regina pausou e eu ouvi o som de papel sendo dobrado, depois desdobrado. Ela estava nervosa. Que quando ele acordar, precisamos conversar com ele. Com calma. Ele disse que o perfil psicológico não corresponde à esquizofrenia. Regina. Não. Dessa vez a voz dela tinha uma firmeza que eu não ouvia há muito tempo. Desde antes do casamento, talvez. Desde quando ela ainda me olhava como se eu fosse uma pessoa real. Eu vi as imagens das câmeras, Calista. Vi o que o Tyler fez no banheiro. E vi o Calvin acenar concordando com a história do Tyler mesmo depois de tudo. Um homem com esquizofrenia grave não age com essa consistência. Silêncio. Você está defendendo ele? A voz de Calista ficou fina como um fio de navalha. Depois de tudo que ele fez? Depois de tudo que nós fizemos, Regina corrigiu. E eu precisei de toda a minha disciplina para não abrir os olhos naquele momento. Escutei os passos de Calista se afastando. A porta batendo com força controlada. Ela nunca batia portas de verdade. Isso seria perder a compostura. E então, o silêncio voltou, mais pesado. Os passos leves de Regina se aproximaram da beira da cama. Senti o calor da mão dela parar a centímetros do meu braço enfaixado. Ela não tocou. Apenas ficou ali. E eu conseguia ouvir a respiração dela, irregular e contida, como alguém tentando não chorar num lugar onde não pode. Calvin! Ela sussurrou tão baixo que mal chegou até mim. Por que você não luta mais? Não respondi. Não porque o sistema me ordenasse silêncio, mas porque a resposta era longa demais, e dolorosa demais,
e ela não estava pronta para ouvi-la. Porque eu luto. Só que agora minha batalha acontece num lugar onde vocês não conseguem ver. Tyler apareceu na manhã seguinte. Eu havia recuperado a consciência oficialmente durante a noite, e os médicos já haviam documentado isso. Quando ele entrou no quarto, sozinho pela primeira vez em semanas, seus olhos varreram o ambiente com aquela atenção calculista que ele escondia atrás do sorriso de menino novo. Fechou a porta, puxou a cadeira e sentou ao meu lado com uma proximidade deliberada, invasiva. "Você é impressionante, sabe?", disse ele em voz baixa, quase admirada. "Realmente, eu planejei tudo isso para te quebrar. A prisão, as câmeras apagadas, os guardas, o psiquiatra." Ele inclinou a cabeça levemente. "E você continua de pé, ou bem, deitado. Mas você entende o ponto." Olhei para o teto. "Vou ser direto, Cal. Você não tem nada aqui. Eu tenho a família, tenho a Regina, tenho o nome. Você tem o quê? Um corpo que você usa como saco de pancadas." Ele baixou a voz ainda mais. "Se você sair daqui com alguma ideia de revanche, eu garanto que desta vez não vão te tirar vivo do buraco." Virei minha cabeça lentamente na direção dele. Seus olhos procuraram alguma coisa no meu rosto. Raiva, medo, qualquer coisa que ele pudesse usar. Sorri. Não um sorriso de desafio. Não de amargura. Um sorriso tranquilo, quase gentil, como alguém que acabou de entender uma piada que o outro ainda não percebeu que contou. Tyler recuou 1 centímetro. Apenas 1, mas eu vi. "Continue", eu disse com a voz ainda rouca do ácido. "Pode fazer o que quiser, Ty. Eu não vou reagir." Ele ficou me encarando por um longo momento. E pela primeira vez desde que eu o conhecia, vi alguma coisa nos olhos dele que não era arrogância, era incerteza. Ele se levantou, empurrou a cadeira de volta com mais força do que pretendia e saiu sem dizer mais nada. O contador do sistema piscou suavemente na periferia da minha consciência. Pontos acumulados: 14.210. Progresso: 51%. Fechei os olhos. Metade do caminho. Ainda havia muito a suportar, mas Tyler havia cometido um erro que ele ainda não sabia que havia cometido. Ele havia me mostrado que estava com medo. Alta médica veio 10 dias depois. Papai foi buscar minha roupa. Mamãe ficou ajeitando o colarinho da minha camisa com os dedos, repetindo em voz baixa que eu precisava comer mais, que eu estava muito magro, que ela ia mandar a cozinheira preparar o caldo que eu gostava quando criança. Era a mesma mulher que havia sentido em silêncio enquanto me mandavam para a prisão. Eu ouvia cada palavra dela com a mesma atenção tranquila com que se observa a chuva do lado de fora de um vidro. Regina ficou parada perto da janela durante todo o processo. Não disse nada. Tyler não apareceu. No corredor do hospital, enquanto esperávamos o elevador, um homem de jaleco cinza esbarrou em mim levemente e murmurou um pedido de desculpas sem me olhar, mas deslizou algo para dentro do bolso da minha calça com uma precisão tão cirúrgica que eu quase duvidei que havia acontecido. Esperei até estar no banheiro do quarto andar para verificar. Era um cartão. Sem logo. Sem endereço impresso. Apenas um número de telefone escrito à mão. E abaixo dele, 6 palavras em letra miúda e firme. Você não é o único que sabe. Memorizei o número. Desprendi o cartão em pedaços miúdos e joguei no vaso sanitário. O sistema não reagiu. Isso significava que receber a mensagem não violava o protocolo. Era parte do caminho, não um desvio dele. Pela primeira vez em semanas, algo dentro de mim ficou ligeiramente mais aceso. Chamei o número 3 dias depois de voltar para a mansão. Atendeu uma voz de mulher, mais velha. Calma com o tipo de calma que se constrói, não que se nasce com ela. Calvin Lowe, ela disse sem pergunta. Sim, meu nome é Dra. Beatriz Neves. Fui a psiquiatra responsável pela sua avaliação antes de eles substituírem meu laudo pelo de outro profissional. Uma pausa breve. O diagnóstico de esquizofrenia grave que consta no seu prontuário não foi feito por mim. Fiquei em silêncio. Tenho os documentos originais. Tenho o laudo real, assinado, datado, e tenho o nome do psiquiatra que foi pago para substituí-lo. Sua voz não tremeu em nenhum momento. Também tenho o histórico de transferências bancárias. Tyler Lowe pagou por tudo isso, incluindo o acesso às câmeras internas do hospital. Por que está me contando isso agora? Perguntei.
Porque ele fez a mesma coisa com o meu filho há 2 anos, ela respondeu. E meu filho não sobreviveu. O silêncio entre nós durou alguns segundos. Não foi um silêncio desconfortável. Era o tipo de silêncio que 2 pessoas compartilham quando reconhecem a mesma ferida num lugar diferente do corpo. O que você quer de mim? Perguntei. Nada que você não possa dar sem levantar suspeitas, ela disse. Continue exatamente como está. Obediente, silencioso, invisível. Uma pausa. Deixe que eu cuido do resto. Desliguei o telefone. Pontos acumulados, 17.650. Progresso, 63%. Sorri para o teto do meu quarto. A doutora Beatriz não sabia do sistema. Não sabia da Câmara Branca, nem da recompensa, nem do protocolo. Ela tinha seus próprios motivos, sua própria dor, seu próprio plano. Mas nossas direções apontavam para o mesmo ponto. Na semana seguinte, Tyler anunciou no jantar que havia convencido o papai a transferir 20% das ações da empresa para seu nome, como reconhecimento pela lealdade durante o período difícil da família. Papai concordou com um cansaço nos olhos que eu nunca tinha visto antes. Mamãe não disse nada. Regina olhou para o prato. Tyler me observou durante o anúncio inteiro, esperando alguma reação. Passei mais arroz. Ele franziu o senho levemente e voltou a sorrir para os outros. Depois do jantar, enquanto todos se dispersavam para a sala, fui até a cozinha buscar água. Regina estava lá, de costas para mim, com as mãos apoiadas na pia e a cabeça levemente inclinada. Calvin, ela disse sem se virar. Regina, você vai ficar assim para sempre? Enchi o copo devagar. Assim como? Ela finalmente se virou. Seus olhos estavam secos, mas havia algo neles que parecia vidro prestes a rachar. Quieto, distante, como se estivesse esperando alguma coisa. Olhei para ela por um momento. Eu estou esperando. Respondi com simplicidade. Ela abriu a boca. Fechou. Depois, esperando o quê? Levei o copo aos lábios antes de responder. O momento certo. Saí da cozinha sem me apressar. Atrás de mim, ouvi o som de Regina prendendo a respiração e não soltando. Naquela noite, deitado na escuridão do meu quarto, o sistema falou uma vez só, com uma clareza diferente das outras vezes. Aviso especial, a sequência final de eventos foi iniciada por um agente externo. O protocolo de obediência absoluta permanece ativo. Mantenha o curso. Fechei os olhos. A doutora Beatriz havia começado a mover as peças, e eu, como sempre, precisava apenas de uma coisa: esperar. Mas dessa vez, a espera tinha um peso diferente, porque pela primeira vez desde que o sistema havia entrado na minha vida, eu não era a única força em movimento. Havia outra mão no tabuleiro. Uma mão que Tyler não sabia que existia, que minha família não sabia que existia, que ninguém no mundo tinha como rastrear. E enquanto eles dormiam tranquilos na mansão que construíram sobre a minha ruína, enquanto Tyler abraçava o que havia roubado de mim e Calista dormia com a consciência de quem nunca errou nada na vida, a engrenagem já girava. Silenciosa. Inevitável. Exatamente como eu. A doutora Beatriz não era uma mulher de meias palavras e também não era uma mulher de pressa. Ela levou 3 semanas para me mandar a segunda mensagem. Dessa vez, foi um envelope físico, entregue junto com a correspondência normal da mansão, endereçado a mim com uma caligrafia que parecia de fornecedor comercial. Dentro havia uma única folha dobrada em 4. Uma lista de nomes. 6 nomes. Com datas, valores e números de conta ao lado de cada um. O psiquiatra falso. O diretor do presídio que havia autorizado o isolamento especial na minha cela. 2 guardas. Um advogado. E no topo da lista, em negrito, com 3 transferências documentadas ao longo de 18 meses. Tyler Lowe. Dobrei o papel, guardei dentro do forro do meu sapato e continuei o dia normalmente. No almoço, servi o prato de papai antes do meu. Na tarde, ajudei mamãe a escolher arranjos florais para um evento da família. À noite, cedi meu lugar na mesa de jantar para Tyler sentar ao lado de Regina, como ele havia exigido de forma velada na semana anterior. O contador subiu. Progresso, 71%. O movimento começou numa terça-feira de manhã cedo, com uma chamada que Tyler recebeu no café da manhã. Eu estava na outra ponta da mesa,
passando manteiga no pão, quando vi a cor sair do rosto dele. Não de uma vez, aos poucos, como tinta diluída em água. Ele murmurou algumas palavras curtas no telefone, desligou e ficou olhando para o copo de suco por alguns segundos sem bebê-lo. "Tudo bem, Ty?" Calista perguntou. "Sim", ele disse, com a voz um tom mais alta do que precisava. "Tudo ótimo." Mas ele não comeu mais nada. 2 dias depois, soube pelo advogado da família, que me informou por acidente, confundindo meu silêncio com cumplicidade, que o conselho de administração da empresa havia recebido uma denúncia anônima sobre irregularidades nas últimas transferências de ações. Uma auditoria externa havia sido solicitada. Papai ficou pálido quando soube, mas não disse nada para Tyler ainda. Apenas começou a observar. Eu aprendi a reconhecer quando papai estava observando. Ele ficava mais quieto, mais lento nas reações, como um homem que percebeu que pisou em terreno instável e está tentando entender a extensão do buraco antes de dar o próximo passo. Tyler não percebeu. Tyler nunca foi bom em ler silêncio alheio. Ele era eloquente demais para isso, acostumado demais com o próprio barulho. Na quinta-feira da semana seguinte, o psiquiatra que havia assinado meu diagnóstico falso foi indiciado por falsificação de documentos médicos em outro processo. O nome dele apareceu no noticiário local. Um detalhe pequeno, enterrado no meio de uma matéria maior sobre fraudes no sistema de saúde. Mas papai viu. Eu estava na sala quando ele chamou Tyler para conversar no escritório. Não fui convidado. Sentei no corredor de fora com um livro no colo, sem ler nenhuma palavra, ouvindo o tom das vozes através da porta fechada. Não consegui distinguir as palavras, mas consegui distinguir o ritmo. Papai falava devagar, pesado. Tyler respondia rápido, alto demais. Quando Tyler saiu do escritório, sua expressão estava composta. Perfeita, quase. Exceto pelos tendões do pescoço, que estavam tensos o suficiente para rasgar papel. Ele me viu no corredor e parou. Me olhou por um longo momento. "Você fez alguma coisa", ele disse em voz baixa. Levantei os olhos do livro. "Estou lendo, Ty." "Você fez alguma coisa", ele repetiu com mais pressão na voz desta vez. Virei uma página. "Eu não saio daqui sem permissão, não faço ligações sem que alguém veja, não tenho acesso a nada que vocês não me deram." Pausei. O que eu poderia ter feito? Ele não respondeu, mas ficou parado ali por mais alguns segundos, e eu reconheci a expressão nos olhos dele. Era a mesma de quando uma pessoa percebe que o chão sob seus pés não é sólido e ainda não consegue identificar de onde vem o tremor. Ele foi embora sem mais nada. Progresso, 79%. Foi Regina quem veio até mim naquela noite. Entrou no meu quarto sem bater, o que era incomum. Ficou de pé perto da porta por um momento, como se ainda estivesse decidindo se entrava de verdade. "A auditoria vai encontrar alguma coisa?" Ela perguntou diretamente. "Não sei", respondi. "Não sou eu quem pediu a auditoria." Ela me estudou. "Mas você sabe o que eles vão encontrar." Não respondi. Regina deu alguns passos para dentro do quarto. Seu rosto estava diferente das últimas semanas. Menos fechado, mais cansado, do jeito que as pessoas ficam quando param de gastar energia fingindo que estão bem. "Calvin, se eu errei..." Ela começou. "Não precisa", eu disse. "Precisa sim." Sua voz ficou mais firme. Eu vi as imagens das câmeras. Eu sabia que o Tyler havia mentido no banheiro naquele dia. E mesmo assim eu fiquei do lado dele. Ela prendeu a respiração por um instante. "Eu mandei você para a prisão sabendo que você era inocente." O quarto ficou quieto. Eu a olhei por um longo momento. O rancor estava lá. Não tinha como não estar. Mas debaixo dele havia algo mais antigo, mais complicado, que eu não tinha mais energia para nomear. "Você vai fazer o que quiser com essa culpa, Regina", eu disse com calma. "Isso é problema seu, não meu." Ela fechou os olhos brevemente. Quando os abriu, havia algo resolvido neles. Da forma difícil, não da forma fácil. "O que você precisa de mim?" ela perguntou. Considerei a pergunta por um momento. "Nada agora", respondi. "Mas quando eu precisar, você vai saber." Ela assentiu uma vez, virou-se e saiu. A porta fechou com suavidade. Progresso, 84%. Deitei de costas, olhei para o teto escuro e pela primeira vez desde que saí da prisão,
Respirei fundo, sem que a dor física tornasse isso difícil. Tyler estava começando a cair. Devagar, sem barulho, sem que ele ainda soubesse a extensão do que estava desmoronando. Exatamente do jeito que eu havia planejado, sem planejar nada. A auditoria levou 11 dias. Eu contei cada um deles com a precisão de quem não tem mais nada para fazer a não ser observar. 11 dias em que Tyler circulou pela mansão com o sorriso intacto, a postura impecável e os olhos cada vez mais pequenos, do jeito que olhos ficam quando uma pessoa está com muito medo, mas se recusa a deixar aparecer. No 11º dia, papai reuniu a família na sala principal. Não foi um jantar. Não foi uma conversa casual. Foi uma convocação, com hora marcada, e todos sabiam disso. Mamãe sentou ao lado de papai com as mãos cruzadas no colo. Calista chegou acompanhada de Tyler, o braço dela no braço dele, como sempre. Mas dessa vez eu notei que era ela quem segurava ele, não o contrário. Regina sentou separada dos dois, do meu lado. Papai colocou uma pasta sobre a mesa. A auditoria foi concluída, ele disse sem preâmbulo. Vou resumir o que encontraram. Tyler começou a abrir a boca. Deixe eu terminar, Ty. Foi a primeira vez em anos que ouvi papai usar esse tom com ele. Tyler fechou a boca. Papai abriu a pasta. Listou tudo com a voz de quem está lendo uma sentença, não fazendo uma acusação. As transferências fraudulentas, o laudo psiquiátrico falsificado, os pagamentos ao diretor do presídio, os depósitos para os guardas, o advogado subornado que havia garantido minha condenação com evidências manipuladas, cada nome, cada valor, cada data. A sala foi ficando mais pesada a cada item. Calista soltou o braço de Tyler em algum ponto no meio da lista. Eu não registrei exatamente quando. Estava olhando para a pasta na mão de papai, mas vendo outra coisa inteiramente. Estava vendo a cela escura onde passei 342 dias no isolamento. Estava vendo a minha própria mão sendo esmagada num tijolo à beira da estrada porque eu precisava demonstrar que não era uma ameaça. Estava vendo o rosto de mamãe quando o ácido sulfúrico desceu pela minha garganta e ela não disse pare. Papai fechou a pasta. Tyler, ele disse, você tem alguma coisa a dizer? O silêncio que se seguiu foi diferente de todos os outros silêncios que aquela casa já havia produzido. Era um silêncio sem saída. Tyler olhou para Calista. Ela desviou o olhar. Olhou para mamãe. Mamãe estava encarando a mesa. Olhou para Regina. Regina estava olhando para mim. Finalmente, olhou para mim. E eu o olhei de volta, com a mesma calma tranquila de sempre. Sem triunfo, sem raiva. Apenas o olhar de alguém que esperou o tempo suficiente para que a verdade chegasse por conta própria. Tyler começou. Parou. Tentou de novo. Eu só estava protegendo meu lugar nessa família. O Cal sempre foi o favorito. O filho de sangue. Eu nunca tive... Chega, papai disse. Não foi um grito. Foi pior do que um grito. Foi a voz de um homem que acabou de entender que foi enganado por anos por alguém a quem chamava de filho, e que o peso disso é grande demais para qualquer volume de voz alcançar. Mamãe começou a chorar sem fazer barulho. Calista estava imóvel, com o rosto branco. Papai se levantou. Você vai deixar esta casa hoje. O departamento jurídico já foi notificado. As ações serão revertidas. Quanto ao processo criminal... Ele pausou e por um momento pareceu muito mais velho do que era. Isso vai depender do Calvin. Todas as cabeças se viraram para mim. Tyler me encarou com uma expressão que eu nunca havia visto nele antes. Não era medo exatamente. Era a expressão de alguém que apostou tudo num jogo, perdeu, e agora percebia que não havia nem mesmo a dignidade de ter sido um adversário à altura. Eu deixei o silêncio durar alguns segundos. Não vou processar ninguém, disse eu por fim. A sala respirou. Não porque eu perdoo o que foi feito, continuei, com a mesma voz calma de sempre. Mas porque o que eu perdi nesses 3 anos não vai ser devolvido por nenhuma sentença. E o que eu construí dentro de mim durante esse tempo, nenhum tribunal precisou me dar. Me levantei. Tyler vai responder pelo que fez ao filho da doutora Beatriz Neves. Esse processo já foi aberto, e eu não tenho controle sobre ele nem desejo de ter. Olhei para papai. O resto, vocês resolvem entre vocês. Caminhe em direção à porta. Calvin. A voz de mamãe me parou.
Ela estava de pé, com as lágrimas escorrendo sem que ela tentasse contê-las. Onde você vai? Eu a olhei por um momento longo. Para casa, respondi. A minha, que não é aqui. Saí pela porta principal da mansão com uma mochila pequena que havia preparado sem que ninguém soubesse. Do lado de fora, o sol batia de um jeito diferente do habitual. Ou talvez eu é que estivesse diferente para recebê-lo. Calvin Lowe, missão de obediência absoluta. Progresso 100%. Protocolo encerrado. A voz do sistema soou mais clara do que nunca, sem o peso habitual de aviso ou instrução. Recompensa liberada. Transferência iniciada. Retorno ao mundo de origem em andamento. Fechei os olhos por um instante na calçada, com o sol no rosto. Pensei em tudo que havia suportado. A mão esmagada, o ácido, a queda, os choques, a prisão, os 342 dias no escuro. Pensei que se eu pudesse voltar ao momento antes de tudo isso começar e me dar um conselho, não seria lute mais cedo nem confie em menos pessoas. Seria: o que eles fazem com você não define o que você é. O que você escolhe fazer com isso, sim. Eu havia escolhido absorver. Havia escolhido esperar. Havia escolhido não me tornar o monstro que eles precisavam que eu fosse para justificar o que me fizeram. E essa escolha, silenciosa, invisível, incompreendida por todos ao meu redor durante todo esse tempo, foi a única vingança que valeu a pena. Não porque destruiu Tyler, mas porque não me destruiu. Abri os olhos. Dei o primeiro passo. Às vezes, a coisa mais poderosa que você pode fazer não é reagir, é resistir e deixar que a verdade, no seu próprio tempo, faça o trabalho que a raiva nunca conseguiria.